pessoas! Mais uma semana aqui Conversando com Maís, com nossa linda, maravilhosa Maís Braga, Leandro Carraro, nosso anjo de luz lindo, fofo. Tantos elogios para Leandro, viu, Maís? Acho que a gente vai ficar para trás. Já estamos. O pessoal já começa os e-mails. Ai, trio maravilhoso, mas Leandro é um anjo. Hoje o nosso tema, existe vontade de Deus. Lembram que a gente falou semana passada que às vezes também as pessoas foi vontade de Deus, mas também existe a vontade de Deus. Então há controvérsia, né? Eu peguei uma mensagem do Emmanuel, uma partezinha dela, que se chama Vontade de Deus. Saúde e não doença. Trabalho e não ócio. Cultura e não ignorância. Paz, não equilíbrio. Alegria e não tristeza. Esperança e não desânimo. Se dificuldades, sofrimento, desacertos e atribulações nos agridem a estrada, são eles criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado, que precisamos desfazer ou vencer, a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente o bem, a felicidade e a elevação no melhor. Que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida sempre o melhor, segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Eis porque Jesus, exaltando isso, ensinou-nos a reafirmar em oração: Pai nosso, que se faça tua vontade, assim na terra como nos céus. Bem-vindos. Olá a todos. Que bonito, né? Que bonita mensagem, mais uma vez, de Emmanuel. Nos emocionando, nos trazendo mais conhecimento, nos lembrando das capacidades que nós podemos ter na vida. Bom, esse tema é muito bacana, vontade de Deus. Maíse, minha querida, como a gente usa muitas vezes essa frase para justificar coisas que não tem nada a ver com a vontade do nosso amado Pai. Como é que a gente pode entender verdadeiramente qual é a vontade de Deus? Eu acho que a vontade de Deus é tudo aquilo que nos leva ao equilíbrio, à beleza, à nobreza de caráter, à felicidade. Só que, às vezes, nós colocamos a nossa felicidade onde ela não está. Nós temos uma noção de felicidade errônea. E, é claro, Deus é uma entidade, se nós podemos chamar assim, que leva também a culpa das coisas ruins. Deus me esqueceu. Deus se arrependeu de ter criado o mundo e a humanidade. Há muitos anos atrás, havia uma seca tremenda no Nordeste, entre as muitas que já existiram, e eu me lembro de um repórter de televisão que foi entrevistar uma senhora, e ela tinha 16 filhos. 16 vivos, porque ela já tinha perdido outros tantos. E ele, impressionado com a miséria que ele encontrou ali, disse a ela: mas como é que a senhora teve tantos filhos? E ela, cabeça baixa, olhos no chão, disse a ele: ah, meu filho, foi Deus que quis. Olha, eu devia ter uns 12 anos. Eu nunca me esqueci dessa cena. Porque eu achei tão absurdo aquilo. Eu achei tão errado, sabe? E eu comecei, desde aquela época, a pensar, mas será que um planejamento familiar não teria ajudado essa senhora? Será que é realmente necessário que nós tenhamos tantos e tantos filhos sem condição nenhuma, sem condição de saúde, de dar alimento, de dar água, sabe? Então, eu comecei a lembrar, já naquela época, de um monte de coisa que eu ouvia as pessoas dizendo, inclusive quando havia sofrimento, quando havia morte, quando havia doença. Ah, Deus sabe o que faz. Foi Deus que determinou isso. Quem sou eu para ir contra Deus, a vontade de Deus? Como se nós soubéssemos qual a vontade de Deus. Sem falar que está lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, aquele velhinho de barba branca no trono já era. Mas nós sabemos que, se determinamos, sim, um monte de coisa necessárias para nós, no nosso mergulho em mais uma encarnação, também somos advertidos pelos nossos próprios mentores de que, às vezes, nós exageramos. Às vezes, nós queremos tudo ao mesmo tempo agora.
pagar todas as dívidas, reencontrar todo mundo, ter 40 filhos. E não é assim. E olha, isso é tão sério que na China, durante tantos anos, criou-se a política do filho único. Ninguém podia ter mais de um filho, só um filho. Agora, por incrível que pareça, os jovens casais não querem mais ter filho nenhum. Embora eles sejam mais de 1 bilhão de chineses, as autoridades já se preocupam, porque do jeito que vai, as pessoas lá ficam muito idosas, mas quase ninguém mais está nascendo. E para convencer os casais a ter 2 filhos, está sendo um sacrifício. Enquanto que num país como o Brasil, como seria importante que cada criança tivesse as condições mínimas para estudar, que encontrasse pai e mãe empregados. Isso nada tem a ver com vontade de Deus. Tem a ver com uma sociedade que nós temos que modificar. Mas, ainda dizendo acreditar em Deus, nós somos os primeiros a querer o nosso privilégio e a não se importar com o outro. E a partir do momento em que não nos importamos com o outro, e você também não, e você também não, pronto. Egoísmo e orgulho ainda continuam sendo os grandes problemas da humanidade. Agora, com as vacinas, a Organização Mundial de Saúde, o Papa, de uma semana para cá, dizendo por que países compraram 3, 4 vezes o que precisavam para vacinar toda a sua população e não querem doar para os países mais pobres. Meu Deus, numa pandemia que está afetando o mundo inteiro. Isso é vontade de Deus? É vontade de Deus que determinados países tenham, para cada habitante, 4 doses de vacina? E os outros países não tenham nada? Isso é loucura. E nós temos que abrir os olhos, porque religião é muito complicada. O espiritismo, então, minha Nossa Senhora. Ah, isso é um karma, não é? Eu tenho um amigo, Moab José, que mora no Maranhão e fundou muitos centros espíritas lá, e ele sempre dizia, gente, tinha um amigo que morreu de karma. Todo mundo, meu Deus, morreu de karma, Moab. Morreu de karma. Atravessou a rua com tanta karma que morreu atropelado. Ele falava isso nas palestras, o pessoal ficava horrorizado. Meu Deus, Moab José louco, falando do karma desse jeito. Mas ele tinha razão. Ele queria chamar a atenção das pessoas, dentro da doutrina espírita, para essa coisa de, olha lá, fulano passando uma necessidade, 18 filhos, mas é um missionário, aceitou 18 almas para junto dele, sabe? Aí um dia a pessoa fica doida, um dia a pessoa desenvolve problemas psiquiátricos graves, acontecem tragédias, mas o importante é que ela deu oportunidade para os 18 filhos. Sabe? Tem tanta coisa que a gente tem que repensar. Isso é importante demais, porque se você tem cacife, como se dizia antigamente, para segurar a barra, é uma coisa. Mas, em geral, não tem. Então, imagine se Jesus, quando esteve aqui, não tivesse curado ninguém. Era vontade de Deus que a pessoa fosse doente, que a pessoa tivesse lepra, que a pessoa fosse paralítica. Todo mundo que chegasse para ele, olha, sinto muito, não posso fazer nada, porque eu não posso contrariar meu pai que está no céu. E não era contrariedade, era simplesmente poder curar aquele que já tinha aprendido. Mas veja como são as leis eternas. Nem ele, o governador da terra, tinha permissão para curar quem ainda não tinha aprendido. Isso os espíritos contam e é lindo. E por isso ele dizia, vai, não faz coisa pior, para que não te aconteça coisa pior. Então é extraordinário que o próprio Cristo não tenha podido curar quando a pessoa inconformada não tinha aprendido. Então, nós sofremos todos, nós lutamos todos, nos frustramos todos, mas o aprendizado é que é a vontade de Deus. O aprendizado é que é importante. É aquilo que vai permanecer conosco e do qual nós vamos dar conta na verdadeira existência.
Raul Teixeira, nas palestras dele maravilhosas, sempre costumava dizer: nós vamos prestar contas. E até nós, os espíritas, fingimos que não. Que ninguém vai nos perguntar: você veio da Terra? Está tudo direitinho lá? Imagine se os nossos mentores e os nossos adversários não vão nos esperar. Vão. E nós vamos relatar o que foi que se passou conosco. Se você tem 20 anos, você não está nem um pouco preocupado, mas deveria, porque a gente moça, o coração também para. Ah, não, fulano é velhinho. Vocês já viram missa na televisão? Você olha a plateia, aquele pessoal velhinho, porque geralmente é na velhice, no final da vida, que a pessoa começa: meu Deus, uma hora eu vou morrer, eu tenho que me reconciliar com a imagem, com a figura de Deus, com Jesus. Aí vai na Santa Missa, no domingo. E no Espiritismo é a mesma coisa. O cara fica 40 anos sem aparecer, de repente chega lá de bengala, com artrose, mas vai tomar passe. Isso é tão sério que quando eu comecei a fazer palestra com 16 anos, o Dr. Bezerra de Menezes me disse: lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais dirás: não tenho neles prazer. Ele citou esse salmo. E eu nunca me esqueci, porque quanto mais cedo nós nos conscientizarmos de que a vontade de Deus é que nós peguemos o nosso destino nas mãos e façamos o melhor, melhor será para nós. Não é mesmo? Fala em pegar o destino nas mãos, quer dizer, vem aí a nossa vontade, né? Não é só... Então, tem uma seguidora nossa que enviou um e-mail e diz assim: socorro, Maíse, me diga que eu não sou uma pessoa fria e insensível. Nunca fui uma pessoa de demonstrar carinho, de ficar de grude com ninguém, até me incomoda muita aproximação física. Mas, ultimamente, tenho me questionado quanto ao fato de amar alguém. Eu não tenho muita empatia, na verdade, quase sempre acho as pessoas exageradas e de pouca fé. Não sei cultivar amizades, sempre acabo me perdendo de pessoas que muito gosto, não sei procurar e as pessoas se cansam de ir atrás de mim. Enfim, Maíse, esse é meu drama. Olha, Leandro, cá entre nós, não é? Eu acho que é um certo drama, sim, porque eu acho que você precisa sair de você mesmo, sabe? Em vidas anteriores, às vezes, nós tivemos experiências muito graves com o nosso psiquismo, vivemos momentos assim de loucura, por exemplo, sabe? Antigamente, muito antigamente, séculos passados, quando a pessoa perdia a razão, ela era trancafiada, ela era afastada da sociedade, porque não havia psiquiatria, psicologia, não havia nada. Então, ela morria ali, afastada de todo mundo. Às vezes, nós, por temperamento e por trauma, trazemos dessas existências muito recuadas essa introspecção, que, quando é exagerada, é complicada, porque nós não trocamos energias benéficas com o outro. Nós sentimos solidão de verdade, e a solidão, muitas vezes, não é boa companhia. Sabe? Uma coisa é você gostar de ler, de ouvir música, de estar sozinha com você mesmo, mas tem também os momentos em que você vai estar com seus amigos, vai estar com seus familiares, sabe? É importante, às vezes, até a terapia, para que a gente descubra o que está nos amarrando, não é? Fazendo uma pesquisa com amigos da minha idade, principalmente mulheres, e até um pouco mais jovens, eu descobri qual era a frase que antigamente as mães adoravam dizer. Várias frases clássicas. Uma delas: engole o choro. Engole o choro. E aí nós começamos a conversar umas com as outras e descobrimos que a gente não chora nem em velório. Mas isso não está relacionado? Tá. Você é pequena, escuta, engole o choro, engole o choro. Isso vai para o seu psiquismo. Sabe? Então, não é só de outras vidas que a gente traz as questões, não. Nessa vida. Muitas vezes nós viemos de pais que não demonstravam afeto, em que o toque era raríssimo, né? Quanta gente demonstrou afeto enchendo o filho de comida. Eu conheci gente que dizia: não sei porque meu filho não gosta de mim, sempre dei tudo o que ele queria. Antes de fazer 18 anos, ele já tinha um carro,
e tinha isso e aquilo, mas em compensação, relacionamento nenhum. E não duvidem, quando a pessoa envelhece, pergunta se esse filho tem algum carinho pela pessoa. Não tem. Então, minha amiga, eu tenho certeza que ainda há muito tempo para você. Vai em busca, sabe? Deixe derreter essas cadeias, essas algemas que estão paralisando você e tirando de você a possibilidade de conhecer pessoas maravilhosas, de fazer coisas ótimas, de dar muitas risadas, de tomar muito café maravilhoso com biscoitinho na casa de alguém, ou de receber as pessoas na sua casa. E como hoje em dia quase ninguém faz isso, todo mundo se encontra num restaurante, numa confeitaria, sabe? Porque a troca com o outro, com o olhar do outro, é muito importante. É disso que a gente está morrendo de saudade nessa época de pandemia. Não é mesmo, Leandro? Abraço, então. Meu Deus do céu, sabe? Que, nossa Senhora, sabe? Olha, mais do que amores, amigos são tudo. Porque amor, você pode se apaixonar 40 vezes ou nunca ao longo da sua vida. Amores acabam, mas a amizade só se for falsa. Então, vai em busca, sabe? Você não tem amigo nenhum? A vida vai trazer amigos. Mas se disponha a isso. Descubra que mecanismo é esse que afasta você. Porque se você fosse feliz assim, você não teria escrito esse e-mail. E essa troca é importante, é necessária, é energética. E tenho certeza que da próxima vez que você nos der notícia, pelo menos um amigo e uma boa terapia você vai ter começado a fazer. Tem um aqui que pergunta, que é para o Leandro, e pede a opinião de vocês. Imaginei, estava demorando. Ela é do Nordeste. Sim. É verdade que as nossas capacidades, a inteligência, são vindas de outras vidas? Nós não somos capazes de melhorar esse aspecto? Será que Deus me deu tão pouca inteligência assim? Desde muito cedo, acho que eu não sou muito capaz de aprender as coisas. Tenho vergonha de falar, mas eu acho que eu sou meio burra, Maíse. Comentários de pessoas nesse sentido, ao meu respeito, já me machucaram muito. Não sei se isso me provocou um bloqueio desde cedo, mas o fato é que eu sempre tive a estima muito baixa e sempre me sentindo uma pessoa incapaz de aprender e desenvolver intelectualmente. Hoje sinto minha vida travada, principalmente no ambiente em que eu trabalho. Dica, Leandro, para o nosso amigo. É uma amiga do Nordeste. Já não é nada disso que ele falou, porque ele falou meu bloqueio. Isso é coisa de gente inteligente. Né? Já está se autoanalisando. Em si mesmo, muita coisa. Diga, quem consegue se autoanalisar não tem nada de falta de inteligência. Pelo contrário, já demonstra uma compreensão muito grande. E aí, alguns pontos que me chamaram a atenção no como ela começa a conversar com a gente, né? Começa a nossa querida amiga começa a falar com a gente. Primeiro ponto, que é verdade, nós trazemos várias capacidades de outras vidas, várias habilidades, várias formas de enxergar a vida, várias fórmulas mentais, já estão gravadas em nós de várias experiências que nós tivemos. Nós estamos aqui continuando essa experiência com o intuito de quê? De compreender melhor o que significa amar, compreendendo melhor a si mesmo e tudo que ao redor de você vive. Então, esse é o objetivo. Então, se esse é o objetivo, você não está aqui para não ganhar capacidade. Pelo contrário, você está aqui para ganhar mais capacidade. Mas aí a pergunta é, ganhar mais capacidade no quê? A isso só você pode responder. E é exatamente nas coisas que você mais sente dificuldade, nos detalhes da sua vida que você mais vê que não estão dando certo, não estão caminhando, ou estão embarreirando você de conquistar ou de ter aqueles momentos ou estar próximo daqueles sentimentos que você gostaria de ter. Então, se isso já está acontecendo e você está observando, como você mesmo relatou, você tem um bloqueio, por exemplo, você tem vergonha às vezes de falar, você sente que as pessoas percebem isso em você e muitas vezes te criticam, e isso também te machuca. Então, esse detalhe é uma observação que a vida está lhe apresentando
para que você se esforce mais nesse sentido. E aí você tem que prestar muita atenção no porquê que você tem vergonha, por exemplo. Normalmente as pessoas que têm muita vergonha de falar são por conta do perfeccionismo que elas carregam. A gente quer ser perfeito, a gente quer falar a coisa certa, a coisa ideal, a gente não quer deixar brechas para falha e tudo mais, e isso faz com que nós sejamos tão críticos, mas tão críticos conosco, que a gente cala ou fica com vergonha de pronunciar aquilo que a gente está pensando. E a pergunta é, para que ser tão dura consigo mesmo? Se você falar e estiver errado, vai ser legal que alguém vai te corrigir e você vai aprender. E se você falar e outras pessoas, alguns podem achar que está errado, mas outros vão achar que está certo, não pode ser assim? As opiniões não divergem. Por que eu tenho que querer que todo mundo se agrade com o que eu estou falando? Eu posso tentar falar, porque o que realmente importa, a gente sempre tem que tentar compreender isso. É a intenção que eu tenho por detrás quando eu vou falar. Se eu estou me pronunciando porque eu quero demonstrar algo amoroso, porque eu quero ajudar, porque eu quero participar, isso é o que verdadeiramente importa. Se eu vou falar algo super certo, super correto, a melhor das coisas, isso vem depois. Não é o mais importante agora. O que eu não posso é me bloquear, apagar a luz que existe em mim, porque essa luz pede minha presença. Então, a gente tem que começar a lembrar disso toda vez que nós vamos fazer alguma coisa. E outro ponto importante é não se apegar demais com o que os outros falam de você. A gente está numa situação hoje, principalmente, nosso planeta já vive isso há muito tempo, que nós estamos no planeta, que nós estamos buscando evoluir. Né? Então, tem muito mais disseminação ainda das coisas negativas do que disseminação das coisas boas. Então, vai ser muito mais fácil, quando eu pronunciar uma palavra, eu receber um feedback de volta negativo do que um feedback positivo. Porque as pessoas estão treinadas, a maioria de nós ainda está treinado para ver o lado ruim, ou o lado difícil, ou o lado não tão bom das coisas. E esquece que quando nós fazemos isso, nós temos essa atitude de olhar o lado não tão bom das coisas, nós, além de prejudicar aquele que nós deferimos a palavra e apontamos o erro, a dificuldade, prejudicamos também a nós mesmos. Porque todo momento na nossa vida tem algo bom. Todo. Eu sei que às vezes é difícil de ver isso, por isso esse tema, a vontade de Deus. É difícil, às vezes, a gente enxergar as coisas boas da vida. Tem momentos que a gente passa por situações tão delicadas, tão dolorosas, tão complexas, que o nosso olhar fica extremamente para baixo, extremamente atordoado, e a gente perde a capacidade de vislumbrar momentos bons. E aí a gente acaba se tornando azedo, difícil, negativo, sem esperanças. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente vai encontrar pessoas assim, por exemplo, que por fora parecem super vencedoras, que por fora vão demonstrar que são conquistadoras de múltiplas coisas, mas por dentro estarão desse jeito, azedas, tristes, difíceis, e buscando colocar isso na vida dos outros para que ela perceba que não é só ela que está assim, também todo mundo está desse jeito. E aí, quem sabe, ela consegue continuar aguentando as coisas como elas são. Isso é um engano, isso é uma fuga que nós fazemos na vida. Então, quando você se encontrar com uma pessoa dessa e ela falar algo ruim de você, tenha certeza que toda vez que ela falar algo ruim de você, ela sentiu esse ruim primeiro dentro dela. Então, não leve em consideração, não. Sabe, lembra a pessoa que você é. Inteligente, já está aí, ó, com capacidade de discernir que você quer melhorar, que você quer, já está pedindo ajuda. Olha, são poucas pessoas no mundo que pedem ajuda. Mas poucas, pouquíssimas. As pessoas tentam resolver tudo sozinho e querem se vislumbrar como se fosse um deus grego, né? Eu sou capaz de tudo, eu consigo tudo. Não funciona assim. Não funciona. Tanto que Jesus montou uma família, lembra? Jesus montando a família? Os 12 discípulos todos com ele lá. A família dele toda reunida. Ele não tentou fazer tudo sozinho.
Ele chamou uma família para continuar. Então, a gente não precisa tentar resolver tudo sozinho. A gente consegue resolver as coisas. Mas o melhor de resolver alguma coisa é conseguir resolver as coisas unidas, em família. E essa família não precisa ser só material. Pode ser as demais que você for conquistar na vida. Então, lembra disso. Você é uma pessoa super especial, super inteligente. E talvez a vergonha que você carrega, esse problema que você está relatando para a gente aqui, seja somente um detalhezinho de perfeição. Procure um psicólogo que converse sobre isso com você. Procure amigos que possam te ajudar a perceber isso em você e te dando liberdade de falar, de se expressar. E você vai ver que com o tempo vai desbloquear e você vai ver a belíssima pessoa que vários membros da sua família já enxergam, que muitas vezes só falta você enxergar. Isso mesmo. Maís, alguma coisa a dizer para a nossa querida? Não, eu estava aqui pensando, quando você começou a ler, que eu gostaria de conhecer essa pessoa, porque eu já me senti atraída pelo jeito dele colocar a situação dele. Então, não duvide que o que existe, principalmente em ambiente de trabalho, são máscaras. Hoje as pessoas se fazem de forte, mas não são fortes coisa nenhuma, sabe? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que beleza, em que dinheiro, em que ter coisas materiais, sabe? Desde um tênis, passando por tanta coisa, viagens. Isso é que é. Gente, outro dia um fotógrafo daquela antiga revista Caras estava dando uma entrevista, não sei por que não foi preso, porque ele disse que ninguém tem ideia das máscaras sociais dos artistas, das casas emprestadas onde ele ia fotografar a pessoa e a pessoa mostrando a casa como se fosse dela. As crises depressivas que ele pegou, porque ele chegava para passar o dia com a pessoa fotografando e a pessoa se acabando de brigar com o filho, com o namorado, com mãe, sabe? Mas na hora do clique, maravilha, sabe? É fantástico a gente saber o quanto as pessoas são hipócritas. Isso é pura hipocrisia. Mas tem gente que se alimenta disso. E tem um montão de gente que compra a revista e ainda inveja aquela vida ideal. Ainda se sente o último, porque não tem aquela vida ideal. Gente, vida ideal é dormir de noite. Às vezes eu vejo algumas pessoas e penso, meu Deus, não deve dormir. Como é que essa pessoa dorme à noite? Por isso que a coisa que mais se vende nas farmácias é remédio para dormir. Porque quem não tem consciência tranquila tem que tomar muito remédio para dormir. Sabe? Então, feliz de você, se você tem consciência de tudo aquilo que você pode melhorar. Todos nós temos que ter essa consciência, não importa o que seja. Porque todos nós precisamos melhorar e muito. E quando a gente chegar do lado de lá e no frigir dos ovos descobrir o quanto ainda ficou por fazer, nós vamos querer mergulhar na carne de novo rapidinho. Por isso, a maioria dos espíritos fica fora da matéria apenas de 3 a 15 anos e já quer voltar. Excetuando eu, que vou ficar 800 anos desencarnada. Embaixo de uma mangueira, dando tchau para todo mundo que vai reencarnar. Vamos com Deus, vamos com Deus. Gente, chegamos ao final de mais um programa e o próximo tema, mas escolheu muito legal, principalmente para o dia de hoje, né? Que ele cura todos os males, que são os privilégios de fazer o bem. Fazer o bem é o melhor remédio. Eu sempre digo isso. O melhor remédio é fazer o bem. Está triste, faça uma caridade. Está estressado, ajude alguém. Então, na próxima semana, aqui no Conversando com Maíse, pelo canal da Comunhão Espírita de Brasília, no YouTube, vamos conversar sobre privilégios de fazer o bem. Ai, que fofo! Uma ótima semana aí para todo mundo e até a próxima!